Olá pessoal, eu sou o professor Juliano Colombo. Na aula de hoje vamos trabalhar com o orçamento público. O orçamento público que na verdade representa aí grande parte do direito financeiro, né? A maior parte do direito financeiro, a matéria mais relevante no âmbito do direito financeiro é a matéria de orçamento público, né? Então, dentro disso a gente vai tentar nessa primeira aula fazer justamente aí uma análise bem criteriosa dos vários pontos do orçamento público que podem ser questionados nos concursos, bem como a análise detalhada das leis orçamentárias, né, que envolve aí e constituem a grande base do orçamento público. Bom, peço que você tenha em mãos então o material que foi disponibilizado para você, esse material que a gente vai acompanhando, vai passando aula a aula diante deste tópico, né, matéria a matéria, onde nós vamos andando e fixando os diversos pontos, analisando a Constituição Federal, analisando a legislação aplicável, bem como realizando algumas questões. Se você tiver o material em mãos, ou observar ele aí na sua tela, nós temos a partir da página 10 um repertório de questões bem pertinentes aí e bem profundas e adequadas ao nível do teu concurso, né? Então nós pegamos concursos de ponta e basicamente estipulamos aí, colocamos os principais elementos, né, dentro da estrutura dessas questões. Aí temos questões para advogado-geral da União, procurador, juiz federal, procurador da Fazenda, então vários aspectos, vários concursos aí colocados que vão te ajudar bastante, né, a entender o direito financeiro, principalmente nessa amplitude e profundidade necessária aos teus desejos, certo? Então, a gente vai começar passo a passo, essas questões a gente resolve nesse próprio encontro, né? Então vamos vendo a matéria e fixando a partir dessas questões pertinentes. Bom, na tua parte inicial, na página 1, eu coloco aí a grande divisão, então, do direito financeiro, que tem que ter um certo cuidado, né? Na verdade, é onde está o direito financeiro e o que ele representa, né, o direito financeiro, e como eu posso estudá-lo para os concursos públicos. É importante lhe dizer, né, que, na verdade, o direito financeiro é uma matéria que vem a cada dia ganhando espaço maior nos concursos públicos, porque é uma matéria que faz um diferencial, né? Então, ela é uma matéria que não está colocada exatamente no âmbito puro do direito, mas também envolve critérios de economia, contabilidade, né? Então, uma das leis do direito financeiro, que é a Lei 4320, é uma lei eminentemente contábil, né? Juntamente com a formação jurídica, eu tenho formação em ciências contábeis. As ciências contábeis, ela estuda na faculdade, né? Nós estudamos em 4 anos, 2 anos a Lei 6404, né? E em 2 anos a Lei 4320, que é a Lei da Contabilidade Pública, que é justamente o direito financeiro. Aí no direito estudamos também a Lei 4320, nos aspectos ligados ao direito tributário e ao direito financeiro. Não chamamos ela exatamente como lei da contabilidade pública no direito, né? Então chamamos ela de lei que fixa critérios de orçamento, a natureza orçamentária da lei 4320. Então isso que a gente vai ter que enfrentar, né? Entendo que às vezes os conceitos não são tão agradáveis para quem se sujeita à matéria de direito, mas é um ponto que vale muito a pena estudar, justamente por essa ideia de ser cobrado cada vez mais em provas, cada vez mais em concurso público, e você faz a diferença, né? Sabendo e tendo uma boa noção de direito financeiro, você faz muita diferença em provas, porque justamente acertar uma questão de direito financeiro não é um critério muito comum, então você faz a diferença quando acerta aquelas questões de direito financeiro. Como eu tenho essa visão tanto da área jurídica como da área contábil, vou tentar aproximar bastante essas áreas para que você consiga entender então os verdadeiros conceitos e a grande base de pensamento do direito financeiro. Certo? Bom, quando se fala em direito financeiro, o direito financeiro ele está regulando, isso eu coloquei também no teu material aí na página 1, o direito financeiro ele tem uma preocupação, ele regulamenta, ele estuda, na verdade, toda a atividade financeira do Estado, certo? Então ele vai ter como objeto de estudo a atividade financeira do Estado. Estado lato sensu aí, concebido União,
Estado, Distrito Federal e municípios. Toda atividade financeira do Estado vai ser regulada pelo direito financeiro, certo? Essa é a grande ideia do direito financeiro. Ele vai cuidar da atividade financeira. A atividade financeira do Estado, se nós observarmos aqui, ó, o Estado aqui, a atividade financeira do ente estatal, ela envolve ingresso de receita e ela envolve o dispêndio aí da despesa. Tanto que um dos elementos em termos de direito financeiro é receita pública e despesa pública. Então, ele vai regular bastante toda essa estrutura dada dentro da receita e da despesa, os mecanismos, né, de arrecadação e de gasto público. É claro que você vai observar também ao longo das aulas, e aqui eu faço uma breve apresentação, né, de toda a matéria do direito financeiro. É claro que você vai observar ao longo das aulas que o olhar do direito financeiro é muito maior para a despesa. Porque a despesa pública é o grande problema do Estado, né? A racionalização, a eficiência, a eficácia, a economicidade no gastar, né? Na realização de despesa pública. Então você vai ver que tem muita legislação e muito dispositivo ligado aí à despesa pública em nível bem maior, bem mais intenso do que as receitas, porque a receita vai entrando, depende um pouco e talvez bem pouco aí da competência do governante, né, e muito mais do critério legislativo e da montagem de leis, né, e do setor econômico, né. Isso porque se a gente fosse configurar qual é a receita que entra para o Estado, a grande parte da receita do Estado é receita de tributo, né? Então, talvez a maior receita que o Estado receba, talvez não com certeza, né? A maior receita que o Estado receba é a receita tributária, né? Então, entra tributo e eu vou ter que aplicar nas diversas despesas públicas. A gente estuda bastante este lado aqui, né? O direito tributário, por excelência, ele é um direito que cuida com a entrada, o ingresso, né, do dinheiro nos cofres públicos. Tanto que no direito tributário as principais matérias estão ligadas a princípios tributários, da legalidade, do não confisco, as imunidades, as isenções. Então está ligando basicamente dentro do modo de custear o Estado, né? Do modo como eu vou enriquecer o Estado, do modo como eu vou levar as receitas públicas de tributo ao Estado. É claro que o Estado não arrecada somente receitas de tributo, ele arrecada receitas de outras categorias que não tributárias. Dívidas não tributárias, como provenientes de multas, de preços públicos. Entretanto, é verdade que esse valor é ínfimo dentro de uma arrecadação tributária. Então, no direito financeiro, nós vamos cuidar de toda a atividade financeira do Estado, desde o ingresso até o dispêndio. Só que o direito tributário, ele cuida daquilo que ingressa a título de tributo. Certo? Ingressa a título de tributo. Todo o resto está contemplado no direito financeiro. Inclusive a gente afirma, né, que o direito tributário está contemplado no direito financeiro. Por quê? Porque na verdade no direito tributário nós mergulhamos na análise e minúcias de uma espécie de receita, a receita tributária, enquanto a atividade financeira vai cuidar de tudo, toda a classificação da receita, da despesa, modo como vou gastar, a realização dos gastos públicos, os limites de endividamento, a forma como eu vou gastar, as autorizações para realizar gasto público, de que forma eu posso aplicar uma receita, de que forma eu vou arrecadar aquela receita, quais estágios da receita, quais estágios da despesa. Então tudo isso vai ser bem importante para a gente analisar aqui nesses nossos encontros de direito financeiro, preparando você exatamente para aquilo que pode ser questionado, para aquilo que pode ser perguntado. Então é bem importante acompanhar, ter em mãos o material aí para a gente conseguir visualizar exatamente todos os conceitos, certo? Numa visão mais gráfica, né, se a gente pudesse verificar o direito financeiro como um todo, vamos supor que essa atividade aqui, ela seja colocada numa grande pizza aí, né? Então, no direito financeiro, isto aqui é o Estado na sua atividade financeira. Então, o direito financeiro ele vai cuidar
de toda a atividade financeira do Estado, ingressos e despesas, certo? Só que parte deste ingresso, parte dessa despesa, entra a título de tributo. Então nós temos como se fosse uma fatia de pizza, assim, ó, que isso aqui, se entrou em tributo, eu vou aplicar princípios do direito tributário. Não vou aplicar princípios do direito financeiro. Então essa é a categoria. O direito tributário está contido no direito financeiro. É claro que hoje, se a gente observar esta visualização aqui, ela não é tão correta assim nesses moldes, né? Porque hoje o que mais entra no Estado é tributo, né? Então quase tudo é tributo que entra no Estado, né? Quase todas as verbas públicas que ingressam nos cofres públicos, elas são regulamentadas pelo direito tributário. Por quê? Porque o direito tributário vai cuidar da espécie própria tributo. Só que está contido isto dentro de toda a atividade financeira do Estado, certo? Então, o direito tributário está contido no ambiente do direito financeiro. Só que, ao estudar o direito financeiro e o direito tributário, eu tenho que ter bem em mente que, se eu estou trabalhando com tributo, eu vou aplicar princípios exclusivamente tributários. Se eu estou trabalhando com a atividade financeira do Estado, tecnicamente eu vou aplicar princípios constitucionais do direito financeiro. Esse é um tópico que eu tenho que saber jogar na hora das questões. É tributo ou é direito financeiro? Isso porque a maior parte dos editais, quando provocam o estudo de direito financeiro, colocam inclusive as matérias mescladas, direito tributário e financeiro. Ou ainda, coloca o financeiro lá no direito constitucional, para buscar todo o sistema das finanças públicas na Constituição Federal. E aí pede só a parte constitucional, que a gente vai analisar também, certo? Então, essa é a visão inicial que a gente tem que aprofundar aí para tentar entender. O direito financeiro ele é dividido em 4 grandes linhas de matérias, né? Nós temos, e eu busquei colocar isso no teu material, nós temos uma grande vertente no direito financeiro, que é a matéria de orçamento público. Certo? Que é a forma como realizar o orçamento público. Essa é uma das maiores matérias no âmbito do direito financeiro. Depois nós temos, dentro dessas minúcias do direito financeiro, uma outra grande matéria que diz respeito à receita pública e despesa pública. Então, receita pública e despesa pública. E, por fim, nós temos uma matéria denominada crédito público. O que é crédito público? Crédito público é a maneira como o ente estatal, né, a pessoa jurídica de direito público, vai retirar empréstimos no mercado. Então, o crédito público representaria, tecnicamente, a maneira como o ente público vai retirar empréstimo, porque ele não pode bater na porta de um banco e simplesmente retirar empréstimos, né? Ele tem toda uma determinação legal, toda uma proteção dada dentro dessa estrutura da despesa pública e do crédito público a ser realizado. Ele não pode retirar empréstimos como ele bem entende, certo? Então essa é a matéria. Essas são as 4 grandes matérias no âmbito do direito financeiro. Nós estudamos muito orçamento público, receita pública, despesa e crédito público. É isso que nós vamos dar um olhar bem acurado e bem profundo, né, nas aulas. É importante também que se diga que dentro dessas 4 matérias, o orçamento público é a principal delas, né? Se você pega aqui a matéria de orçamento público, a carga orçamentária, né, todo o aparato legislativo sobre orçamento público, ele é bem importante. Em nível de questões de concursos, você pega aí quase 70% das questões que caem são sobre orçamento público, certo? É a grande matéria, portanto, né? Uma das maiores pontos cobrados em direito financeiro é o orçamento público. Você vai ver, a gente vai fazer questões, quase todas estão ligadas diretamente à matéria orçamentária. Depois nós temos também algumas matérias importantes, como despesa pública, que está colocada aí no
teu material também, como uma grande matéria, né? Receita pública e crédito público. A receita pública e o crédito público são os que menos caem. Embora a gente sempre pensa aquele aspecto, né? Se eu estou ligando a me lançar a uma aprovação em carreira pública, bom, eu tenho que acertar tudo, o máximo, né? Então, dentro disso também é uma matéria importante, mas não é uma incidência muito grande em termos de questões. Tudo isso que nós colocamos aqui na página 1 é acrescentado por um último elemento que eu coloquei no teu material, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao qual nós vamos ter que analisar também em vários tópicos bem profundos, que é a Lei Complementar 101 de 2000, né? A chamada LRF, né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Uma matéria bem importante também. Por que eu coloquei isso diferenciado aqui no quadro e não citei anteriormente dentro das matérias de direito financeiro? É que, na verdade, você vai ver que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela pega todo o direito financeiro e respinga determinações legais em várias matérias do direito financeiro. Então você vai ter a Lei de Responsabilidade Fiscal tratando sobre orçamento, você vai ter a Lei de Responsabilidade Fiscal trabalhando sobre receita, sobre despesa, sobre crédito. Então ela permeia esses quatro grandes elementos aí dentro da estrutura do direito financeiro. Ela se joga para regulamentar vários aspectos de despesa, de receita, de orçamento público e de crédito público. Dá para te dizer também que o grande olhar dela, um pouco mais, vamos dizer assim, incidente e mais relevante e profundo, é na despesa pública, certo? A despesa pública é o grande olhar aí dado dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, nessa ideia de tentar responsabilizar o mau administrador, ela tem um olhar muito mais evidente, próprio e profundo para a despesa pública, né, que é a grande matéria aí colocada, então, dentro desse mecanismo de proteção da coisa pública, certo? Essa, então, é a natureza inicial aí sobre a apresentação da matéria dentro do direito financeiro. Depois, quando a gente trabalha com direito financeiro, é importante também mergulhar um pouco no panorama constitucional e legal do direito financeiro, né? Quer dizer, eu vou procurar onde está essa matéria de direito financeiro. Bem, eu coloquei aí no teu material também uma definição, né, dos principais instrumentos que nós vamos utilizar ao longo das aulas, né? Entre os principais instrumentos nós temos inicialmente a Constituição Federal, que vai dar uma grande ajuda no direito financeiro, né, que tem muita matéria sobre direito financeiro, é a parte constitucional, que vai regular inicialmente lá no artigo 70 ao artigo 75, o controle do orçamento público, o controle da execução orçamentária. Posteriormente, nós temos o artigo 163 ao artigo 169, que é uma parte bem importante também de estatura constitucional, que nós vamos perder um grande tempo, porque aqui você encontra diversas questões de concurso. Inúmeras questões vão ser perguntadas para você do artigo 163 ao 169. Posso dizer assim, 70% das questões que vão ser questionadas em provas estão do artigo 163 ao artigo 169. Aí você pensa, beleza, então 6 artigos, 7 artigos, aí está resolvido o problema. Vai ler os artigos para te ver como está resolvido o problema, né? Então são conceitos extremamente técnicos, né? Então a gente tem que saber analisar e puxar, linkar com outras questões, certo? Com outras leis, com outras matérias pertinentes também. Depois nós temos uma lei que ela não é de muito fácil estudo para o direito, no âmbito do direito financeiro, que é a Lei 4320, né? Essa Lei 4320, eu coloquei também aí, faço citação dela na página 1 para você, né? A Lei 4320, chamada de 1964, chamada de Lei Orçamentária, ela regulamenta um dos pontos principais do orçamento,
que seria a classificação de receita e classificação de despesa. As etapas da receita e as etapas da despesa. Regulamenta também partes do crédito público. Então ela é bem importante, é uma lei lá de 64, ela veio junto com aquela ideia da Lei 6404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. É uma lei que trabalha com alguns conceitos hoje um pouco ultrapassados, mas ela é a grande base operacional do direito financeiro, a Lei 4320. Essa lei ela é importante porque ela sofre aquele fenômeno que o Código Tributário Nacional também sofreu. Então, o que acontece? Essa Lei 4320 de 64, ela é uma lei ordinária. Então, só acrescenta aí no teu material, né, esses aspectos. A Lei 4320 de 64, ela é uma lei ordinária, chamada de lei orçamentária. Por quê? Porque o processo de elaboração e votação desta lei é um processo ordinário, comum. Em 64 não existia tecnicamente a estrutura da lei complementar como vista hoje. Então ela é uma lei ordinária. Só que aí aconteceu o seguinte, ó, a Constituição Federal de 1988 exigiu para regular matéria geral de direito financeiro lei complementar. Então eu escrevi aqui, lei complementar. Então nós temos o seguinte, ó, uma lei ordinária que em 88 foi exigida a lei complementar para a regulamentação da matéria. Então nós temos hoje aquilo que nós chamamos de recepção material pela Constituição Federal de 1988. Essa recepção material, no que tange, portanto, a matéria, né, da Lei 4320 pela Constituição Federal de 1988, deu hierarquia de lei complementar, status de lei complementar a esta Lei 4320 de 64. Então ela tem status, hierarquia de lei complementar. Por que isso? Porque com a Constituição Federal de 1988, a matéria de direito financeiro foi alçada à estrutura de lei complementar, a regulamentação dela por lei complementar. Tanto que hoje, para alterar um dispositivo da Lei 4320 de 64, é necessário lei complementar, não uma lei de igual hierarquia, lei ordinária, como foi dada em 64. Porque hoje ela teria estrutura, ela teria status de lei complementar, né? Então, o que a Constituição Federal fez foi a chamada recepção material. Isso ela fez também com o Código Tributário Nacional, né? Se você observar, o CTN é da mesma ideia, né? O CTN, o Código Tributário Nacional, que é de 66, ele é uma lei ordinária, que foi recepcionado como lei complementar. Ele é lei ordinária hoje com força, com hierarquia de lei complementar. O mesmo aconteceu com a Lei 4320. Né? Eu até brinco, na verdade a Constituição Federal disse para a lei, né, sua ordinária venha me complementar. Né? Então é essa que ela falou para a Lei 4320, a sua ordinária. Né? Então é uma ordinária, né? Então é uma Lei 4320 ordinária. Então eu te recebo hoje com força de lei complementar. Essa é a chamada recepção material, feita então pela Constituição Federal de 1988. Certo? Esse é um aspecto importante aí. Por fim, eu já havia colocado, nós vamos ter um grande elemento também de estudo no âmbito do direito financeiro, que é a Lei Complementar 101 de 2000, né? E essa também nós vamos ver um grande detalhamento dela, que seria basicamente aí as disposições que ela trabalha dentro do ambiente de uma receita pública e uma despesa pública. Então tem vários pontos importantes aqui dentro dessa estrutura da Lei 4320 de 64. E da Lei Complementar 101 de 2000. Você vai ver então que o aparato legislativo e constitucional que nós vamos analisar, ele não é tão extenso, né? Então a matéria de direito financeiro, em termos de legislação segura para estudar para um concurso público, ela não é tão extensa assim em termos legislativos. Você tem uma Lei 4320 e a Lei Complementar 101 de 2000,
e depois você tem alguns artigos da Constituição, que em número eles não são em grande quantidade, mas em termos de profundidade eles exigem bastante do candidato. Então essa é a fotografia que nós temos que tirar do direito financeiro. Nessa primeira parte desse primeiro encontro, eu gostaria que você visualizasse exatamente isso, né? Que nós vamos estudar no direito financeiro o orçamento, a receita, a despesa e o crédito público. Tudo isso é permeado por alguns dispositivos constitucionais, 163 a 169, artigo 70 e 75, por uma lei ordinária que hoje tem força de lei complementar, que é a Lei 43.20/64, e em alguns dispositivos, não em todos, porque ela é uma lei eminentemente contábil, e nós vamos dar a fotografia jurídica da Lei 43.20/64, e depois a Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, que tem o mesmo problema da Lei 43.20, ela é contábil, então nós vamos tirar uma fotografia jurídica dela para levar para os concursos das carreiras jurídicas, quer dizer, aquilo que pode ser destinado, aquilo que poderia ser perguntado para você. Justamente esse é o nosso campo de guerra e a nossa análise, né? Nós vamos ter que mergulhar diretamente para a análise dessas matérias. Beleza? Então essa é a parte inicial de apresentação, tanto em termos de matérias quanto em termos de escopo, né? O escopo do trabalho serão essas matérias e essas determinações legislativas e constitucional. Bem, para a gente entender um pouco sobre o direito financeiro e entender a primeira matéria que diz respeito ao orçamento público, vamos tentar entender basicamente uma história do orçamento que se confunde com a própria existência do nosso Estado democrático de direito. Na verdade, o orçamento público, né, fazer um orçamento significa se preparar, né? Embora no nosso país o orçamento ele tem uma cara muito mais de justificativa de gastos do que planejamento, né? A grande ideia do orçamento, concebido como tal pela Constituição Federal, seria que eu deveria fazer um orçamento para poder, a partir desse orçamento, preparar o Estado para impactos financeiros e organizar a vida econômica e financeira do Estado. Então é para isso que se exige um orçamento público. O orçamento público, e durante as aulas a gente vai fazer bastante links com a vida privada do sujeito, né? O orçamento público, se você analisar, nós vivemos numa coletividade. E o dinheiro público ele não pertence a ninguém individualmente, mas a todos, em coletividade. Então, o que pensou a Constituição Federal dentro dessa nosso Estado democrático de direito? Se eu for para um orçamento privado, vamos pensar assim, um orçamento privado. Como assim um orçamento privado? É um orçamento que qualquer empresa faça, que qualquer coletividade possa fazer, se preparar, né, pro exercício financeiro futuro, para aquele ano que está correndo. Vamos pensar eventualmente em um condomínio, edilício, né, num edifício, né? Então eu tenho lá no meu edifício, eu tenho que fazer um orçamento. Nas contas lá do meu prédio, né, fazer um orçamento. Aí o que acontece? Eu vou ter lá os condôminos, que são os proprietários, né? Os proprietários, então, dos diversos imóveis, que tem que custear toda aquela área comum, assim dada. Eu tenho despesas que têm que ser realizadas. E eu tenho um sujeito que vai representar, né, todo esse condomínio aí, né, que na verdade é o síndico. Certo? Aí eu tenho também as receitas que eu tenho que orçar, né? Como é que eu sei o quanto que eu vou pagar? O quanto cada condômino tem que pagar? Bom, eu olho para o gasto, quanto que vai ser o gasto, o que eu pretendo atingir, né? E aí o síndico vai lá e gasta o que ele quiser? Não, né? O síndico vai ter um orçamento, vai ter uma previsão de receita e despesa que vai ser autorizada por uma assembleia, né? Eu vou reunir todos eles. E dentro dessa assembleia eu vou eventualmente exigir então que o síndico faça um orçamento, cumpra aquele orçamento, né? O nome disso aqui, desse síndico, ele vai ser eleito em uma eleição, né?
vai ter uma eleição para eleger o síndico, vai ser uma assembleia, vou reunir os condôminos, quem participar lá, eles vão aprovar os gastos, salários a serem pagos. Será que o síndico vai ganhar alguma coisa? Não, não vai. Vai ganhar isenção de condomínio? Não vai. Quais os gastos que nós vamos ter? Quanto que a gente vai pretender pagar? Vamos reformar o prédio? Não vamos. Deixa assim, não deixa? Vai ter guardinha lá, segurança? Não vai. Então isso é um orçamento privado, né? Uma pessoa jurídica de direito privado também faz isso. Reúne sócios, reúne acionistas, elege um presidente que não vai fazer o que ele quiser, vai fazer o que a Assembleia quiser. Né? Então o síndico não faz o que ele quer em um condomínio, ele vai fazer executar exatamente aquilo que a Assembleia decidiu a ele, certo? Essas são vamos dizer assim, a visão que a gente tem dentro de um orçamento privado. Bom, em um orçamento público, altera pouca coisa disso aqui que a gente viu. Certo? Por isso que eu rabisquei aqui, porque não é uma matéria importante. Só uma visão que eu gostaria que você entendesse. Né? Altera pouca coisa. Né? Na verdade, nós temos aí um repertório bastante grande de pessoas que vivem no nosso país. Se a gente analisar aí o prédio União Federal, tem vários apartamentos. Né? Então a União Federal ela é extremamente complexa. Certo? Nós temos vários moradores. Né? Nós temos aí o cidadão brasileiro, que almeja em necessidades públicas, né? E nós temos que fazer despesa e receita. Para isso, nós ordenamos uma estrutura de um síndico aí que vai realizar todas essas despesas e essas receitas. Né? O nome desse síndico é o presidente da República. Né? Presidente da República. É ele que vai gastar, vai arrecadar, vai cuidar de tudo isso. Né? Ele vai, na verdade, executar as minhas ordens. Né? Então, por isso que, assim como um síndico no edifício faz o que a Assembleia determina, o presidente da República faz o que o cidadão determina, em termos de despesa e em termos de receita. Certo? Essa é a linha aí. Quer dizer que o presidente da República não gasta por sua própria vontade? Não. Ele gasta pela vontade do povo. Então, essa é a visão que você tem que ter do orçamento em um Estado democrático de direito. É por isso, aliás, que o nome desse presidente aqui, o poder que ele representa é poder executivo. Né? Então, porque ele executa aquilo que eu mando a ele, certo? Aquilo que eu ordeno que ele faça. Então, ele vai executar as despesas públicas, vai arrecadar receitas e vai ordenar tudo isso. E ele não pode chegar aí em cadeia nacional e falar, pessoal, nós vamos fazendo o que vai aparecendo aí, não tem orçamento. Não, eu tenho que orçar, eu tenho que pensar, eu tenho que parar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que buscar os elementos necessários para elaborar um orçamento público, elaborar a forma como eu vou gastar, né, a forma como eu vou arrecadar, a forma ou elevar aí os principais gastos públicos. Essa é a matéria principal aí dentro do orçamento público. Pois é, só que esse pessoal aqui, ele está em mais de 190 milhões de pessoas, né? Certo? 190 milhões. Então é difícil que a gente possa reunir essas pessoas num estádio, num ginásio, para votar lá e falar, presidente, ou cada um dos 190 milhões dá uma ligadinha ao presidente da República e diz o que precisa. Então, inviabilizou, né? Então, o nosso sistema, ele diz que essas 190 milhões de pessoas serão representadas num sistema representativo, né? Por um parlamento, que aqui em nível federal é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional vai autorizar a realização de gastos públicos. Então, o presidente da República vai chegar lá no Congresso, vai dizer, ó, Congresso, povo, que na verdade é a casa do povo, né? Povo, autoriza que eu possa efetivar determinado gasto. Aí o povo vai ou não autorizar por meio de leis. O instrumento como ele autoriza são leis. Né? Então a lei orçamentária. Ele emana uma lei que é de cumprimento por parte do presidente da República. O presidente da República vai lá, pede ao Congresso Nacional para a realização de gasto público, o Congresso Nacional aprova ou não a realização, emenda ou não a realização daquela despesa pública que ele, presidente da República, requereu, e ele pode realizar. Né? Então, esse é um sistema que conduz muito à democracia. Né? Se a gente observar, de regra, essa é uma ordem no direito financeiro, nenhum centavo
pode sair dos cofres públicos sem prévia dotação orçamentária, sem prévia lei que autorize. Então, o presidente da República não realiza nenhum gasto público se não tiver autorização legislativa para isso. Aliás, se ele realiza, ele comete uma conduta tipificada como crime pelo Código Penal. No 359-D do Código Penal tem lá, ordenar despesa não autorizada por lei. Não pode o sujeito ordenar uma despesa que não esteja previamente autorizada por lei. E quem faz essa lei é o Congresso Nacional. Então não tem uma despesa que possa ser realizada sem autorização do povo. O povo vai realizar e autorizar essas despesas públicas. É exatamente nesse modelo que nós temos, portanto, as leis orçamentárias. É claro que, de certa forma, o povo não sabe, num primeiro momento, o que ele vai fazer, né? Quais os gastos, quais as despesas. Então, compete ao presidente da República elaborar uma proposta orçamentária e encaminhar ao Congresso Nacional. E aí nós temos, em nível federal é melhor a gente analisar o orçamento, então os maiores exemplos que eu vou dar serão em nível federal, né? Então nós temos, na verdade, aqui, uma sistemática muito própria dentro do orçamento público, que diz respeito à seguinte ideia. Se a gente analisar em termos de União Federal, né, você tem lá o Palácio do Planalto, né, desenhar aqui o Palácio do Planalto, onde está aqui o Poder Executivo, que tira uma radiografia do país, né, naquilo que é necessário para que ele realize de gastos públicos. Então ele vai ver as receitas, vai ver as despesas, todos os critérios que são necessários, né, e ele apresenta isso ao Congresso Nacional, né, que é a casa do povo, lá onde está, portanto, aí o poder máximo, a representação máxima do nosso país, né? Então ele vai lá e encaminha, a presidenta da República encaminha projetos de lei orçamentária, encaminha os projetos da nossa PPA, da nossa LDO e da nossa lei orçamentária. Então são projetos encaminhados ao Congresso Nacional. Ao encaminhar esses projetos, o Congresso Nacional, que é a Casa do Povo, vai autorizar ou não e devolve essa autorização para que o Poder Executivo possa executar aquelas leis. Ele já não devolve projetos, ele devolve uma lei. Portanto, aqui, aprovação da lei orçamentária ou emenda a ela, depois a gente vai ver alguns aspectos, devolvendo ao Poder Executivo a realização dos gastos públicos. É por isso que no nosso país nós afirmamos que o Poder Executivo, se ele não tem maioria no Poder Legislativo, no Congresso Nacional, fica bem difícil ele conseguir fazer alguma coisa no nosso país. Porque esse poder legislativo, como tal, é ele que faz as leis, aprova as leis, para que o Poder Executivo faça a execução do orçamento. Então, se a gente entender, nenhum centavo sai dos cofres públicos pelo Poder Executivo se não tiver aprovação pelo Poder Legislativo. E aí é um grande problema, né? Porque acaba surgindo um sistema básico de barganhas, né? Então, bom, eu digo, não vou aprovar, a não ser que tu me ajude, aí eu possa participar também do teu governo. E aí as críticas que alguns fazem, né? Mas é totalmente explicável isso, né? Por que o sujeito que não andava junto agora está andando junto, agora estão se reunindo? Pois é porque às vezes esse sujeito aqui ele precisa da maioria aqui. E, portanto, para quê? Para que ele possa gastar naqueles programas que ele quer, né? Eu tenho um programa lá, Fome Zero. Pois é, a dotação do programa Fome Zero tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional, né? O valor que eu vou gastar tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. E aí, de certa forma, surgem os jogos políticos, né? Dentro dessa estrutura que muitos criticam, mas, entretanto, muitos entendem também como necessários, o próprio mecanismo do orçamento público. Essa é a grande natureza jurídica do orçamento, né? Quando se fala em orçamento público e a sua natureza jurídica, o orçamento público, ele é lei. A natureza jurídica do orçamento público é a natureza jurídica de lei. E lei quem faz é o Congresso Nacional. Não seria diretamente aí o Poder Executivo, né? Então, a natureza jurídica de lei, a natureza jurídica do orçamento público é natureza de lei, né? Então, natureza jurídica.
do orçamento público é uma lei. Aprofundando um pouco mais, o orçamento público é uma lei ordinária. Se fosse verificar a hierarquia dela, o orçamento público é uma lei ordinária, certo? Então, a natureza jurídica do orçamento público é uma lei ordinária. Quer dizer, para realizar um orçamento público, eu preciso de lei. E, na verdade, eu vou precisar de 3 leis, né? As chamadas de leis orçamentárias, né? A inicial, que é a PPA, depois a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Quem vai afirmar isso, né, dentro dessas leis orçamentárias é um artigo constitucional, né? Artigo 165 da Constituição Federal, inclusive eu botei ele aí no teu material, né? Faço citação na página 1. Na página 2 ali, quando a gente entra nas leis orçamentárias, nós temos aí tanto a PPA como a LDO como a Lei Orçamentária Anual. Vão ser 3 incisos, inciso 1, 2 e 3, definindo cada um deles a lei orçamentária própria. Então você vai ter no inciso 1 a PPA, no inciso 2 a LDO e no inciso 3 a lei orçamentária anual, certo? São as leis que contemplam aí toda a estrutura do orçamento público, contempla toda a espécie do orçamento público. O que o Poder Executivo faz é encaminhar os projetos de lei. Essa lei vai ser autorizada, portanto, pelo Congresso Nacional, né? E nessa autorização dada pelo Congresso Nacional, nós temos então aquela definição própria do orçamento público estar configurado basicamente na sua natureza jurídica de uma lei ordinária, né? Então essa é a grande estrutura do orçamento público, ser uma lei ordinária. Tanto a PPA como a LDO como a Lei Orçamentária Anual, que cada uma delas nós vamos mergulhar aí basicamente em termos de análise um pouco mais profunda, né, necessária aí ao ambiente da tua prova. Aí na página 2, veja que eu coloquei bem no início aí da página 2, né, o artigo 359D do Código Penal, aquele que eu havia comentado anteriormente, né. O artigo 359D do Código Penal, ele vai te dizer o seguinte, ó, que ordenar despesa não autorizada por lei, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então, esse tópico é importante, né? Porque não poderia ser realizado o gasto público sem prévia autorização em lei. Então, passa sempre pelo poder do povo, pelo Congresso Nacional. Porque está errado eu afirmar que o orçamento público tem natureza jurídica de ato administrativo. Se eu afirmo que o orçamento público é um ato administrativo, eu estou afirmando que o orçamento público pode ser definido, aprovado e executado simplesmente pelo Poder Executivo, sem a participação do Congresso Nacional, das Assembleias e das Câmaras, porque isso que nós estamos falando se aplica assim para a União Federal, mas se aplica também ao Governo do Estado, no que tange a Assembleia Legislativa, ao Prefeito Municipal, no que tange a Câmara Municipal de Vereadores. Certo? Também vai ser aplicado. Então o orçamento não é puramente um ato administrativo, ele é lei, ele precisa ser aprovado por lei. Embora as leis orçamentárias, nós vamos visualizar e aprofundar um pouco mais isso, elas são extremamente extensas, se vinculando muito mais a um ato administrativo do que propriamente a uma lei, né? Entretanto, ela tem a forma de lei, certo? Aliás, a doutrina, e tu anota aí no teu material, acrescenta aí, ela até constrói tópicos que dessa forma já caiu em termos de questões, né? Trabalha com a seguinte ideia: o orçamento público, quando se caracteriza ele, tecnicamente, a doutrina costuma afirmar que ele é formalmente lei ordinária e materialmente ato administrativo. Então,
formalmente lei ordinária, materialmente ato administrativo. Essa é uma construção doutrinária sobre o orçamento público, né? Então dá a ele uma característica formal de lei entre lei ordinária. Entretanto, como as leis orçamentárias, que a gente já vai analisar, tanto a PPA, a LDO, quanto a Lei Orçamentária Anual, representam, e pela sua própria estrutura, número de folhas extremamente complexas, representam muito mais um ato administrativo, pois veiculam uma matéria muito mais ligada a ato administrativo do que propriamente a lei ordinária. Se a gente visualizar uma PPA, uma LDO e uma lei orçamentária anual, talvez a lei orçamentária da União Federal ela esteja superando aí 10 mil folhas, né? Então, por quê? Porque você tem aí vários anexos, várias dotações, tudo tem que estar detalhado, né? Então a lei orçamentária ela é bem extensa e dentro dessa extensão própria da lei orçamentária, ela veicula na sua matéria um ato administrativo, por isso se fala materialmente um ato administrativo, né? Porque a matéria regulada numa lei orçamentária ela tem tudo a ver, ela é muito mais ligada a um ato administrativo do que propriamente aí a estrutura de uma lei, né? Porque as leis não seriam tão detalhadas como a exigência própria das leis orçamentárias, certo? Nós temos dentro desse contexto 3 leis orçamentárias, certo? 3 leis orçamentárias que, como nós falamos, devem ser encaminhados os projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional para serem executados, então, na estrutura, fechando aquilo que nós chamamos de ciclo orçamentário, né? Desde a propositura privativa por parte do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, até a sua aprovação. É interessante porque esse orçamento público, como nós elegemos um presidente e, de certa forma, esse presidente ele deve ser um gestor público, né, dentro dessa estrutura complexa do nosso país, o artigo 84 da Constituição Federal, eu reproduzo ele aí na tua página 2, né? Lá no artigo 23, inciso 23, né? Ele contempla aquela ideia de competência privativa do presidente da República para o encaminhamento dos projetos de lei orçamentária. Quem tem a competência para encaminhar os projetos, requerer a realização de gasto público, é justamente o presidente da República. Então, competência privativa, aí a gente pode explorar um pouco mais, do presidente da República, certo? Ou então vamos colocar assim, ó, do chefe do executivo, abarcando então governador e prefeito, né? Então eu encaminho os projetos de lei orçamentária, projeto de lei da PPA, projeto de lei da LDO e projeto de lei orçamentária anual. Esse encaminhamento tem que ser feito privativamente pelo chefe do Poder Executivo. Não poderá ocorrer no nosso país uma iniciativa de lei orçamentária, de projeto de lei orçamentária, que seja encaminhada pelo Parlamento ou pelo Judiciário. Não pode. Quem tem a competência constitucional para bater na porta do Congresso Nacional, encaminhando projetos de lei orçamentária, é o chefe do Poder Executivo. Então vai lá, Dilma bate na porta, abre a porta do Congresso Nacional e encaminha o projeto de lei do Plano Plurianual, que já encaminhou, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual. Quando nós estamos falando em orçamento, sempre pensa nas 3 leis orçamentárias, que já vamos detalhar ela. É Programa de Longo Prazo, que é a PPA, Programa para Exercício Financeiro Subsequente, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os gastos públicos, que estão previstos expressamente na Lei Orçamentária Anual. Todo gasto público é detalhado ao máximo aí no ambiente de uma lei orçamentária anual. Essa competência privativa do chefe do Poder Executivo ela é reforçada pelo Supremo Tribunal Federal em vários votos, né, que eu coloquei aí em vários acordos, eu coloquei na tua página 2, pega lá. Página 2, então nós temos orçamento anual, bem no final da página no quadrado, né? Orçamento anual, competência privativa. Por força de vinculação administrativo-constitucional,
a competência para propor orçamento anual é privativa do chefe do Poder Executivo. Então, somente ele pode encaminhar aí os projetos de lei. Ou então, aquela estrutura de encaminhamento das leis orçamentárias, né, vinculando elas diretamente alterando e tendo a iniciativa em alterar dispositivos da lei. Diz a segunda jurisprudência ali, ó, Prefeitura Municipal de Recife, né? É interessante porque aqui o parlamento, ele buscou uma alteração em termos orçamentários. Eu em negrito ali, eu botei bem no final da página 2, ó. Para o atendimento e desenvolvimento dos programas e ações explicitados nesse artigo, o Estado e os municípios aplicarão anualmente, no mínimo, o percentual de 1% dos seus respectivos orçamentos gerais. Então, o que fez? O parlamento teve a iniciativa de dizer que 1% do orçamento é aplicado em determinada destinação. Aí o STF entende, ó, mas a Constituição Federal atribui competência exclusiva ao chefe do Poder Executivo, federal, estadual e municipal para a iniciativa da lei orçamentária. Eu não posso, então, pegar o parlamento e destinar parte do orçamento a alguém sem ter sido requerido isso pelo Poder Executivo. Ele pode autorizar o requerimento, projeto encaminhado pelo Executivo. Iniciativa que fica cerceada com a imposição e automaticidade resultantes do texto em questão. Então, justamente isso, né? Na verdade, hoje há um controle de constitucionalidade dessas leis justamente nesse ambiente de tentar buscar a estrutura do orçamento simplesmente por um orçamento, sem almejar aí a iniciativa privativa dada pela Constituição Federal do Presidente da República. Então é ele que bate na porta para encaminhar e destinar o orçamento. Essa é a estrutura própria do orçamento público assim constituído. E aí o STF vem declarando inconstitucional naquele chamado vício de iniciativa, quando a iniciativa orçamentária não é encaminhada pelo Poder Executivo. Na tua página 3 eu coloquei aí uma pirâmide, né, onde nós visualizamos exatamente as etapas do orçamento público, né? Começamos com a lei orçamentária, PPA, depois a LDO e depois a lei orçamentária anual, né? As três leis orçamentárias para visualizar exatamente nesse ambiente que nós temos aí as três leis orçamentárias e seu critério constitucional. Agora a gente parte então para a análise dessas três leis orçamentárias, que é uma grande parte da aula, né? Porque envolve texto legal e constitucional e também a atribuição das questões. Antes de partir para a PPA, a LDO e a lei orçamentária anual, pega uma questão lá no final. Essa questão ela caiu na AGU, né? É a questão número 19, pega lá. Questão número 19. A questão 19, ela vai te dizer o seguinte, ó, o orçamento é um ato administrativo da administração pública, isso que é na AGU, né? O orçamento é um ato administrativo da administração pública. E aí, certo ou errado? Errado, porque o orçamento não é um ato administrativo, o orçamento é uma lei. Eu até posso marcar como correta uma questão que diga que materialmente ele é ato administrativo, até poderia, mas formalmente é lei. Certo? Se você marcou como verdadeira essa afirmação da questão 19, você pode destituir o Congresso Nacional, destituir o Parlamento, porque aí se é ato administrativo, o Poder Executivo faz o orçamento público que bem entenda. E hoje não é assim, ele bate na porta, pede requerimento, o Congresso Nacional aprova ou não e devolvendo para ele, portanto, executar esse orçamento público. É claro que por trás de tudo isso, se a gente pensar na prática, existe muito um jogo político. Só que eu peço para você que no direito financeiro não fique buscando muito exemplo na prática de inviabilização do orçamento ou de irregularidades orçamentárias. Vamos estudar exatamente o tópico, as regras básicas estabelecidas no ambiente do orçamento público. Certo? Então essa é a estrutura. Passamos agora para a análise das três leis orçamentárias, PPA, LDO e Lei Orçamentária Anual. Bom, então passamos para a análise de cada uma das leis orçamentárias, iniciando com a PPA, a Lei do Plano Plurianual. A Lei do Plano Plurianual, ela está aí no teu material, justamente na página 3, iniciando ela, né? E ela representa, na verdade, essa é a primeira lei, né?
ela representa, na verdade, um encaminhamento, um projeto de governo. Na verdade, nós vamos ter aqui uma estrutura em que o Poder Executivo, ele, verificando a necessidade e cumprindo, portanto, a ordem constitucional de efetivar o orçamento público, ele encaminha ao Poder Legislativo a proposta da lei do plano plurianual. Então, o que representaria esta primeira lei orçamentária a ser encaminhada aí, cujo projeto, né, será encaminhado pelo chefe do Poder Executivo? Na verdade, a PPA representa então, o plano plurianual. Portanto, por mais de um ano, essa é a estrutura, né, por mais de um ano, ela tem aí a vigência dela por 4 anos, a gente já vai verificar isso, né? 4 anos é a vigência dela, da PPA, e ela representa um planejamento. Veja que não é à toa que ela é 4 anos, que coincide com o período de mandato, né? Então, 4 anos, porque ela representa um planejamento, um plano de governo. Plano de governo. Normalmente, ela é estipulada por mega objetivos, né? São metas que o governo pretende alcançar nas diversas planos de governo, nas diversas necessidades, então, que podem surgir ao longo aí daquele plano de governo, ao longo daquele governo do determinado chefe do Poder Executivo. Ela é interessante porque ela representa aquela primeira ideia do que o governante vai fazer enquanto eleito para tanto. Ela é, de regra, uma peça que você contempla chamada herança orçamentária. Como assim herança orçamentária? Aqui na PPA, pela ordem constitucional, nós temos a chamada herança orçamentária. Como assim herança orçamentária? É o seguinte, dentro da PPA, como ela tem 4 anos, a Constituição Federal estabeleceu a seguinte temática. No primeiro ano do governo, do mandato, eu pego a PPA, ao último ano da vigência da PPA do governo anterior. E aí no primeiro ano eu vou tirar a fotografia do país, eu como presidente da República, vou tirar a fotografia do país, vou saber as necessidades, onde eu tenho que investir, onde eu não tenho que investir, quais os programas que eu tenho que criar. E aí, durante esse primeiro ano eu elaboro o projeto e encaminho o projeto, que sendo aprovado, vai começar a valer no segundo ano do meu mandato. Então, o segundo ano do meu mandato vai ser o primeiro ano da vigência da minha PPA. O terceiro ano de mandato vai ser o segundo ano da PPA e assim por diante. E quando eu sair, o primeiro ano do mandato do próximo chefe do Poder Executivo eleito vai ser o 4º ano da vigência da minha PPA. Então essa é a chamada herança orçamentária. Para o país não ficar sem PPA ou sem orçamento, é estabelecido que o chefe do Poder Executivo, estabelecido pela Constituição, nem sempre é respeitado, né? O chefe do Poder Executivo ele deixa a chamada herança orçamentária, que são então os chamados mega objetivos, né? As estruturas que serão colocadas para implementar, portanto, este plano de governo, esta estrutura de implementar toda a linha do governo, a linha de aplicação do governo para aqueles 4 anos, né, para aqueles próximos 4 anos. Mas é verdadeiro que em um ano não vai coincidir, né, porque se não houver reeleição eu não vou estar dentro daquele 4º ano da minha PPA. Ele funciona mais ou menos assim, para a gente conseguir entender, né? Você tem aqui o mandato, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e 4º ano, e você vai ter aqui a vigência da PPA, certo? A PPA. Na PPA, no meu primeiro ano de governo, é o 4º ano da PPA do governo anterior. No meu segundo ano de governo, é o primeiro ano da minha PPA. No terceiro ano, segundo ano da minha PPA. No 4º ano do meu mandato, é o terceiro ano da minha PPA.
E aí vai acontecer que vai vir um outro mandato, né, do próximo presidente eleito, cujo primeiro ano do mandato daquele próximo presidente eleito vai ser o 4º ano da minha PPA. A isso nós chamamos de herança orçamentária, porque como ela é um planejamento, um plano de governo a longo prazo, que vai estabelecer diretrizes, objetivos e metas que serão cumpridos, é necessário que eu deixe para aquele ano de governo ao qual eu não vou ser o governante, tecnicamente uma estrutura de prospecção de receita, de despesa ou ainda de planejamento, né, o que eu deveria fazer. Quem conceitua a PPA, ela está aí no artigo 65, parágrafo 1º da Constituição Federal, vai dizer o seguinte, está aí na página 4. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Então você tem a PPA, que está estabelecido sobretudo em uma palavra fundamental, longo prazo. Quando nós estamos estabelecendo aqui a herança orçamentária, o planejamento para 4 anos, nós estamos falando em nível de orçamento público com um planejamento para longo prazo. Isso inclui, por exemplo, programas de duração continuada. Tudo aquilo que é programa de duração continuada tem que estar obrigatoriamente incluso na PPA. Então vamos colocar assim, ó, programa de duração continuada. Certo? Isso é importante aí dentro da estrutura da PPA. Antes de dissecar esse artigo 65 no seu parágrafo 1º, porque ele tem vários pontos importantes que nós temos que entender, eu vou abrir aí na tela para vocês a PPA do governo Dilma, para a gente conseguir estabelecer, né, a PPA que vem em 2012, para a gente conseguir visualizar exatamente o que você encontra. Então acompanha aí na tela. Aí na tela nós temos, eu abri para você, a PPA do governo Dilma, que diz respeito então à Lei 12.593, né, de 18 de janeiro de 2012. Veja que aqui ela diz o seguinte, ó, institui o Plano Plurianual da União para o período de 2012 a 2015. Então esse é o Plano Plurianual, de 2012 a 2015 está estipulado a PPA. Então 2012, 2013, 2014, 2015. Veja, nós temos aqui, portanto, 4 anos contemplados, certo? Primeira ideia. Depois ela vai nos dizer o seguinte, ó, planejamento governamental e do plano plurianual. Esta lei institui o Plano Plurianual da União para o período de 2012 a 2015, PPA 2012 a 2015, em cumprimento ao disposto exatamente no artigo que nós estamos analisando, artigo 65, parágrafo 1º. Ela vai dizer, ó, artigo 2º, o plano governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, orienta a escolha de políticas públicas. Veja como ele tem um caráter orientativo. É por isso que vários doutrinadores afirmam que não deveria ocorrer por parte do Congresso Nacional emendas à PPA. Justamente por quê? Porque ela é uma orientação, um plano de governo, e para isso que o governante foi eleito. Entretanto, é comum ocorrer emendas à PPA, né? Aí diz lá, o artigo 3º. A PPA, o Plano de Governo 2012-2015 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável, certo? Então essa é a estrutura. Isso que nós estamos vendo, está acompanhando na tua tela, é o projeto de lei encaminhado que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Aí ele trabalha como diretrizes e mega objetivos, né? Então ele trabalha o seguinte, ó, o PPA 2012-2015 terá como diretriz garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades sociais, regionais, étnicos, raciais e de gênero, ampliação da participação social, promoção da sustentabilidade ambiental, valorização da diversidade cultural e identidade nacional, excelência na gestão,
Soberania, aumento da eficiência nos gastos públicos, crescimento sustentável e estímulo e valorização da educação, ciência e tecnologia. Então, isso aqui, na verdade, são os grandes mega objetivos, diretrizes de governo estabelecidos pelo governo Dilma. Então, ele encaminha isso ao parlamento e o parlamento, portanto, aprova. É por isso que muitos criticam as emendas à PPA. Como é que eu vou tirar o terceiro? Não tem que promover a sustentabilidade ambiental. Então é extremamente complicado. Aí ele continua organizando como vai ser dividida a PPA em programa temático, programa de gestão. Ele estabelece basicamente aí a estrutura, né, de cada um deles. Aí dentro disso nós temos anexos, esses são os anexos da lei do plano plurianual. Aí você entende por que ela é muito mais um ato administrativo do que um ato administrativo do que tecnicamente aí uma lei, porque aqui ele tem 382 páginas, um anexo. Você já viu uma lei com 382 páginas? Então é complicado, né? Então tudo isso aqui, para você captar aí, na verdade são mega objetivos que vão ser feitos durante esse governo, né? Que talvez já tiveram sido iniciados e vão se desenvolver ao longo do governo. Então diz lá, adequação da BR-116 no Rio Grande do Sul, custo total 1.422.080.495. Aí diz lá, 31, data do término, 31 de dezembro de 2015, que é justamente aí o final dessa PPA. Adequação do Porto São Francisco, construção do Anel de Belo Horizonte, construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro. Então vai indo, cada um deles vai estabelecendo ali, né, não era 1 milhão, era 1 bilhão, né? Então, dentro disso, ele vai estabelecendo aqueles chamados mega objetivos do governo. Tudo isso tem que estar contemplado aqui, Aí diz, agricultura familiar, indicadores, disponibilização de recursos do Plano Safra, isso dentro daquela estrutura, né? Aí ele vai lá, só estou navegando aí para você entender um pouco, né? Metas de 2012 a 2015, adequar as condições de crédito a particularidades da agricultura familiar, das mulheres rurais, quilombolas, indígenas, povos, comunidades tradicionais, jovens do campo. Aí vai lá, estabelece divide por região, isso aqui é bem interessante, né? Sempre é regionalizado e trabalha as metas que eu tenho que atingir, os objetivos, né? Aí vai lá, outra meta, atender 3 mil pessoas jurídicas de agricultura familiar, regionalização, área de atuação, região Nordeste e região Norte. Aí depois, realização da meta, Nordeste, o que vai ser na região Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte, no Sudeste. Tudo isso é regionalizado, porque o nosso país exige uma regionalização, né? Eu não posso aplicar aquelas estruturas próprias o mesmo para todas as regiões, porque cada região tem a sua peculiaridade, né? Outra meta aqui, inserir 25 mil famílias de agricultura familiar nas cadeias produtivas e mercados de energias renováveis. Atender 1.500 organizações com políticas integradas da terra, crédito, comercialização e gestão, e assim vai, né? Então, se você abre aí, tem todos os programas de governo a longo prazo estão definidos aqui, certo? Essas estratégias. Então é exatamente isso que trabalha, né? Ele faz aí por evidente que faz a menção ao PAC, né? Dentro dessas estruturas das políticas públicas, mas esse então é só uma visualização do plano plurianual. Isso não cai tecnicamente aí em prova, né? Isso não é perguntado diretamente aí nas provas de concurso público, a PPA 2012 a 2015, não, mas é só uma ideia para você conseguir visualizar o que nós estamos falando. O que vai cair justamente é o texto constitucional. E sobre o texto constitucional da PPA, nós temos o artigo 165, parágrafo 1º, que é extremamente importante, né? O artigo 165, no seu parágrafo 1º, ele oferece aí diretamente o conceito constitucional da PPA. Porque aqui nós trabalhamos no ambiente de algumas ideias e não diretamente naquele conceito constitucional dado aí pelo artigo 165, parágrafo 1º. O conceito, portanto, constitucional, ele vai nos afirmar o seguinte, artigo 165, parágrafo 1º, está aí na tua página 4.
A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada. Então aqui tem um aspecto bem importante. Ó. A PPA, pelo artigo 165, parágrafo 1º, ela tem palavras-chave fundamentais aqui. Primeiro aspecto fundamental que nós temos é justamente o artigo 65, parágrafo 1º, que vai nos dizer que ela vai estabelecer de forma regionalizada. Então assim, ó, forma regionalizada. Primeiro aspecto, portanto, importante dentro desta lei do plano plurianual é justamente essa forma regionalizada, quer dizer, a PPA ela vai trabalhar com regiões. E aqui tem um tópico bem importante em nível de questões. No direito tributário, nós temos um princípio denominado princípio da uniformidade geográfica. Significa dizer que a tributação será uniforme em todo o território nacional. Significa dizer que eu vou aplicar de uma maneira uniforme aquela tributação. O que eu cobro de imposto de renda na região sul é a mesma alíquota do que eu cobro na região sudeste, que é igual à região nordeste, que é igual à região norte. Então essa uniformidade geográfica, salvo concessões de equilíbrio financeiro, econômico e social, desenvolvimento, que seria o caso de isenções particulares para algumas áreas, mas essa é a regra, uniformidade. Aqui no direito financeiro, nós não temos uniformidade, nós temos visão regionalizada. É evidente que quando eu falo, por exemplo, em irrigação, eu vou aplicar muito mais na região da seca do que na região sul. Então isso é trabalhar e diferenciar e olhar regionalizado para as diversas necessidades públicas dispersas no nosso país. Então essa é a visão do direito financeiro, visão regionalizada. Aí ele vai lá, diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para despesas de capital. Outro tópico importante, despesas de capital e outras delas decorrentes. Certo? E aqui cabe um comentário também bem importante, porque isso diz respeito a tópicos expressos no ambiente do concurso, no ambiente de provas, né? Despesas de capital. Nós temos dois tipos de despesa. Despesa de capital e despesa corrente. Nós vamos ver nas próximas aulas, quando nós vamos analisar a Lei 4320 na classificação de despesa. Então nós temos despesa corrente e despesa de capital. O que significa isso? Significa que a despesa corrente é aquela que não tem contrapartida patrimonial. O poder público gasta, como, por exemplo, pagamento de servidor público, e não tem uma contrapartida patrimonial. Agora, uma despesa de capital, chamada de capita, portanto de cabeça, né? Ela significa aquela despesa que, ao realizar o dispêndio de dinheiro, eu tenho uma contrapartida patrimonial. Quando eu faço, por exemplo, quando eu adquiro um avião, eu estou gastando dinheiro, mas vem avião. Eu estou gastando dinheiro, mas vem automóvel. Estou gastando dinheiro, mas vem máquina. Isso é uma despesa classificada como despesa de capital. É claro que a maior parte das despesas de capital, elas têm como consequência também uma despesa corrente. É muito provável que aconteça isso. Por exemplo, eu compro um automóvel, é uma despesa de capital, mas eu vou ter uma decorrente disso, que é o combustível, que vai se consumir. Então, dentro disso, nós temos despesas de capital e despesas correntes. O que fez a PPA aqui? Ela só acrescentou no texto constitucional a definição despesa de capital e outras delas decorrentes, que seriam as correntes. Então, o que ela faz? Ela pega e já dá e coloca no contexto constitucional a classificação da despesa. Ela diz, olha, é regionalizado, tanto despesa de capital como aquelas decorrentes da despesa de capital. Nós vimos nos anexos da PPA, que nós abrimos aqui, BR-116, 1 bilhão e não sei quantos milhões. Bom, isso é uma despesa que eu estou realizando.
certo? Então é um valor que eu estou realizando. Ela pode ser de capital? Pode. Se eu vou fazer um grande investimento que tem uma contrapartida patrimonial, vai ser de capital. Mas pode ser também uma despesa corrente, que é só conservação. Então isso vai depender do tipo de despesa que vai ser realizado, certo? As despesas de capital, a grande regra delas é que elas têm contrapartida, elas enriquecem patrimônio. É a mesma coisa na tua economia privada, né? Ah, você está gastando R$1.000 com uma empregada doméstica, isso é uma despesa corrente. Ah, mas eu estou gastando também R$2.000 com o financiamento do meu veículo. E, portanto, quando eu estou amortizando a dívida, comprando aquele veículo, eu estou realizando uma despesa de capital. Então, a nossa vida é despesa corrente de capital. A despesa corrente, repito, depois nós vamos aprofundar isso e analisar, vai ter material, mas ela é aquela que é realizada de forma contínua, que não tem contrapartida patrimonial. Já a despesa de capital, ela tem, sobretudo, aí, o grande elemento é a contrapartida patrimonial. Portanto, eu coloquei abaixo aquelas pertinentes a investimentos, né? E outras delas recorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Aqui bem importante, né? Programa, previsão expressa do artigo 165 aí. Programa de duração continuada tem que estar expresso na PPA, né? Programa de longo prazo, portanto, de duração continuada, deverá estar expresso na PPA. Então, esses programas de duração continuada, grandes investimentos, lembra que nós abrimos um anexo, né? Começou em 2012 e vai acabar em 2015. Bom, então é um programa de duração continuada que tem que estar incluído na PPA. Inclusive, se você observar aí o artigo 167, parágrafo 1º, está aí no teu material, artigo 167, parágrafo 1º, também da Constituição Federal, ele vai nos dizer que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize, sob pena de crime de responsabilidade. Ele afirma que se o investimento que ultrapasse o exercício financeiro, portanto de longo prazo, não está na PPA, crime de responsabilidade. Assim definido aí no artigo 167, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, por exemplo, fazer uma obra pública, uma duplicação de uma BR, tem que estar contemplado na PPA se ultrapassar o exercício financeiro. Só para a gente fixar, eu coloquei no teu material que hoje o exercício financeiro coincide com o ano civil, né? Então, quando nós observamos o exercício financeiro, ele está 1º de janeiro a 31 de dezembro. Isso quem estabelece é a Lei 4320, indica no teu material aí. 1º de janeiro a 31 de dezembro é o período do exercício financeiro. Portanto, aí estabelecido pela Lei 4320, nesse molde, você vai ter ultrapassou o exercício financeiro, prévia inclusão na PPA. Inclusive, pode ser depois da PPA aprovada, eu faço uma emenda, mas tem que ser incluída na PPA. Aí eu coloquei, por fim, a determinação lá do ADCT, né, do artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1, que ele vai dizer o seguinte, ó: o projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, que é a chamada herança orçamentária, será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, que se dá dia 22 de dezembro. Então eu coloquei em nota de rodapé os recessos, né, legislativo e do Congresso. Então, na verdade, você percebe, isso que eu quis colocar aqui, que embora até possa não ser respeitado, por vezes, os prazos constitucionais previstos na DCT, há uma clara intenção da Constituição Federal em que sejam cumpridos esses prazos para ordenar o orçamento como um efetivo meio de planejamento. Então, no último ano, no primeiro ano do chefe do
o presidente então eleito, é o último ano, quarto ano da vigência da PPA. Portanto, aí nós temos esse aspecto específico, a herança orçamentária. Durante o segundo ano do meu governo, será o primeiro ano da PPA do presidente eleito e, portanto, aí ele vai usufruir e realizar exatamente sua PPA. É por isso que no ambiente aí da eleição, se fala que o presidente não faz muita coisa no primeiro ano. Na verdade, uma das explicações é que ele pega a PPA do governo anterior, né? Então, de certa forma, ele está tirando a fotografia do país para elaborar, portanto, aí, a sua lei do plano plurianual. Eu coloquei na tua página 4 aí um resumo, né, de todos esses aspectos que nós falamos da PPA, que vai ser importante para você enfrentar as questões. Né? As questões de concurso, elas normalmente utilizam o termo constitucional da PPA. Né? Então diz lá, em suma a PPA, ordena as ações do governo para levar ao atingimento de objetivos e metas fixados para um determinado período de tempo, que seria 4 anos, portanto um longo prazo. Depois, abrange o período de 4 anos, e aí eu cito a herança orçamentária, o encaminhamento e tal, e o critério de ser uma lei extremamente regionalizada. Né? Então, é um aspecto que vai visualizar as diversas regiões do país e assim aplicar a sua estruturação, certo? Pega então as questões lá no final. As questões lá no final, elas contemplam então alguns tópicos importantes. Peço que você faça aí a questão número 6, né? Faz aí a questão número 6, a questão número 8, então questão 6, questão número 8, depois a questão número 11, 6, 8 e a questão número 11. Isso aí. Então, questão 6, 8 e questão número 11. Vamos dar aí 5 minutinhos, a gente vai congelar para você enfrentar essas questões. Logo mais já voltamos então com um comentário dessas questões. Vamos lá. Então, pessoal, enfrentando a questão 6, nós vamos ter lá, ó, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais serão estabelecidos por lei de iniciativa do Congresso Nacional. Falso, porque a iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo e não simplesmente do Congresso Nacional. Questão número 8. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, boa, porque é regiões, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital, verdadeiro, e outras delas decorrentes, verdadeiro, e para as relativas aos programas de duração continuada, verdadeiro também. Questão 11, pega lá. A propósito do orçamento, de acordo com o modelo constitucional vigente, constitucional brasileiro vigente, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá. Aí nós temos aqui a letra B, né? Brasil. Então, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Então, na questão 11, ficamos com a letra B, Brasil. E por fim, nós temos então a questão 3, né? E a questão 3 vai nos dizer o seguinte, ó.
Pega aí a questão 3, que cabe um comentário também. De acordo com os dispositivos constitucionais aplicáveis à matéria, uma obra pública que durará 3 anos somente poderá ser iniciada após ter sido incluída no plano plurianual, independentemente do seu valor. A questão 3 ela é verdadeira. Por que a questão 3 é verdadeira? Justamente porque nós não trabalhamos aqui com a ideia monetária, a ideia do valor. Uma obra pública que vai superar um exercício financeiro, conforme prevê o artigo 67, parágrafo 1º, tem que estar incluída obrigatoriamente no plano plurianual. E a Constituição não exige valor a ela, exige o tempo. O exercício financeiro, portanto, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Aliás, o valor em uma PPA, ela não é o critério mais importante, certo? Nós estamos analisando aqui uma PPA que você vê que a gente encontra valor, critério monetário, somente nos anexos. Quando a gente abrir aqui uma lei orçamentária anual, você vai ver que o primeiro artigo da lei orçamentária anual é o valor que a União espera arrecadar. Em 2013, a União Federal arrecadou mais de 2 trilhões de reais. Tá? Então, ela arrecada esse valor, mas a PPA, como é a primeira, é só uma lei onde eu vou fixar mega objetivos, né? Que do governo Dilma foi reduzir desigualdades sociais como uma das primeiras diretrizes. Aí ela faz um detalhamento lá, como nós vimos aí. Certinho? Então, vamos fazer um intervalo, depois a gente retorna aí para continuar os estudos aí da LDO e da Lei Orçamentária Anual. Até mais.